Ok, pessoal? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Na verdade, vocês estão me vendo aqui porque eu recebi a incumbência da professora Cristiane. Ela me falou um pouco em cima da hora, mas tranquilo. Para que eu possa dar essa aula para vocês, né? A aula do politicamente correto. Então, na verdade, pessoal, logicamente, dentro da brevidade do tempo que me é permitido aqui, eu vou falar o máximo que eu puder. Mas logicamente que tudo que eu falar aqui apenas vai arranhar o assunto. Então, na verdade, eu quero muito mais do que conceituar o termo, porque na verdade esse termo não tem um conceito construído, porque na verdade ele não é um conceito, ele é um meio de ação estratégica pertencente ao chamado movimento ou pensamento revolucionário, que é o que a gente vai estudar aqui. Então, eu quero aqui falar para vocês algumas bases ideológicas, algumas bases filosóficas e sociais, a fim de que a gente entenda o porquê que nós estamos inseridos num contexto do politicamente correto, ok? Então, na primeira coisa que a gente precisa analisar é que o politicamente correto, como eu disse, ele faz parte de uma dinâmica, ou seja, um meio de ação do chamado movimento revolucionário. E esse movimento revolucionário ele tem um caráter global. Então, para que a gente possa entender o politicamente correto como um desdobramento desse pensamento revolucionário, a gente precisa partir das suas bases. E a base, ou seja, o nascedouro, vamos dizer assim, desse movimento revolucionário, da maneira como ele se manifesta hoje, logicamente, né, ele nasce lá no Éden. Ou seja, ele nasce desde de quando a serpente ludibria o ser humano. Aquilo que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar em 2 Coríntios, né, no capítulo 11, no versículo 3, quando ele orienta ali os cristãos da cidade de Corinto para que eles, assim como Eva, não sejam enganados pelo ardis da serpente. Mas, de uma maneira, vamos dizer assim, mais próxima de nós, logicamente que o que nós estamos vivendo hoje é reverberação da queda, ou seja, do ludibriar e do corromper da mente humana causada pela serpente, mas de uma maneira mais prática aqui para a gente vai partir, né, como eu disse, até por conta da brevidade do tempo, para ficar uma coisa mais próxima a nós, a fim de que nós possamos entendê-las, é a questão da chamada engenharia social. Então, o politicamente correto ele é um desdobramento da engenharia social. Mas o que é engenharia social? A engenharia social, pessoal, um conceito grosso modo, vamos dizer assim, na verdade, são meios de ações visando uma mudança profunda na sociedade. E esse ideal de engenharia social, ele começa, pessoal, de uma maneira muito prática e efetiva na Revolução Francesa, no ano de 1789, onde se buscou transformar o homem naquilo que os teóricos iluministas, como Rousseau, Diderot, D'Alembert e outros, diziam que era principalmente Rousseau, diziam que era o virtu, ou seja, um homem virtuoso. Mas esse virtuoso é um pouco diferente do virtuoso da virtude antropológica, por exemplo, a qual Aristóteles trabalhava. Ou seja, a virtude se dava em decorrência do adquirir do saber, o saber filosófico, que é o que Platão, por exemplo, trabalha no República. O rei filósofo, ele vai dividir ali, né, a sociedade em 3 partes. Eu não vou falar aqui quais são as 3 partes, porque senão eu teria que dar uma aula sobre Platão, eu não vou fazer isso, porque senão vai fugir muito, né, do escopo da aula. Mas, na verdade, o homem que era governante, no ideal de república ali que ele teorizou, era o rei filósofo, ou o governante filósofo, ou seja, o governante que adquiriu conhecimento filosófico através da chamada academia. O homem virtuoso que a Revolução Francesa e a engenharia social que ela empreendeu ali buscava
que os seres humanos alcançassem essa virtude. Mas o que é essa virtude? O que é esse homem virtuoso? É um homem desligado de toda e qualquer religião. É um homem desligado dos valores, dos princípios e dos conceitos judaico-cristãos, ou seja, os conceitos cristãos, porque no âmbito político, a Revolução Francesa visou, na verdade, a total ruptura com a chamada coroa francesa, que era fundamentada na Igreja Católica, ou seja, na chamada religião cristã, que era hegemônica no Ocidente, embora já tivesse a reforma. Mas quando, na verdade, o ideal dos revolucionários franceses, né, a chamada Assembleia Constituinte ali, que foi estabelecida pelo bando de Robespierre, que era, na verdade, os jacobinos, quando eles chegaram ao poder e estabeleceram a Assembleia Constituinte, ou a Assembleia Nacional Francesa, eles queriam que a França tivesse total ruptura com a coroa, mas essa total ruptura com a coroa, ou seja, a decapitação de Luís XV, não significou só uma quebra na ordem política, mas principalmente religiosa. Muitos padres, muitos sacerdotes foram guilhotinados, porque eles queriam a total extinção da religião. O Abraham Kuyper vai falar isso, né, no seu livro Calvinismo, que ele vai falar que, na verdade, a Revolução Francesa buscou a religião humanista. E aí, para a gente entender todo o caráter degenerativo da Revolução Francesa, a gente também tem que analisar um livro muito bom, escrito por Edmund Burke, que foi um pensador cristão, considerado o pai do conservadorismo, e na sua obra-prima, chamada Reflexões sobre a Revolução na França, ele vai falar sobre o caráter degenerativo da Revolução Francesa, e ele vai dizer algo muito interessante, quando ele fala assim que a Revolução Francesa, na tentativa de estabelecer um homem e, consequentemente, uma sociedade irreligiosa, ele vai, na verdade, estabelecer um homem e uma sociedade devotas à religião da irreligiosidade. Ou seja, a irreligião, entre aspas, é a religião que a Revolução Francesa buscou alcançar. Ou seja, é a religião secularista. Então, pessoal, uma das premissas que eu trabalho, né, na maioria das coisas que eu vou falar, que eu vou ensinar, é a premissa, é o fato de que o ser humano é religioso por essência. Então, se o ser humano ele é religioso por essência, todas as ideologias que ele vai construir, ele vai, na verdade, buscar alcançar essas ideologias com um caráter religioso, com um caráter devoto. E com a Revolução Francesa não foi diferente. E aqueles que são adeptos do chamado politicamente correto, também vão buscar isso com um afinco religioso, ou seja, com uma devoção muito grande. Então, só para a gente entender, o chamado politicamente correto, ele se baseia numa série de fatores, ou seja, ele é um dos vários meios de ação buscando essa engenharia social. E a engenharia social, por sua vez, só repetindo, busca a construção de um homem completamente apartado da religião, e quando fala religião, a religião é a chamada moral judaico-cristã, porque é isso que a Revolução Francesa buscou. E aí eu aconselho Abraham Kuyper, o livro Calvinismo, que ele vai falar muito bem desse caráter religioso da Revolução Francesa, buscando se apartar da religião cristã e colocando como Deus o ser humano. O livro As Raízes da Cultura Ocidental, do Hermann Doiver. Eu tenho todos eles aqui, mas eu não vou pegar porque senão vai ficar muito... vai tomar muito tempo, né? Mas é importante, quem quiser se aprofundar no assunto, lerem esses livros. As raízes da cultura ocidental, que ele vai falar das civilizações cristã, pagã e secular. Ou seja, ele vai falar do secularismo, que assim, começa num estado embrionário no Renascimento, mas vai nascer de fato na Revolução Francesa.
Ou seja, na Revolução Francesa que esse ideal de engenharia social e de estabelecimento de uma sociedade secular, ou seja, completamente apartada de Deus, completamente apartada na moral judaico-cristã, nasce na Revolução Francesa. Então se busca o ser humano completamente apartado de Deus e, consequentemente, uma religião. Então, a partir disso, a partir da Revolução Francesa, depois nós temos como desdobramento o chamado materialismo histórico dialético de Marx. Logicamente, né, que passa pela crítica kantiana, que passa pela dialética hegeliana. Mas eu quero aqui ser de uma maneira mais prática, né? Lógico que, para a gente entender de fato o politicamente correto, a gente precisa entender a cultura secular, e a cultura secular tem como base todos esses pressupostos filosóficos que a gente precisa conhecer para entender. Mas, como eu disse, o tempo aqui é muito pouco, né? A gente pode fazendo, né, até um curso sobre isso, é importante. Então, vamos lá. Então, com esse processo de secularismo, a engenharia social que começou na Revolução Francesa se deu por meio das armas. Então, se deu por meio da violência, se deu por meio da força bélica, da força física. E isso perdurou até as chamadas revoluções do século XIX. E todas as revoluções comunistas, materialistas, que seguiram no século XIX e no século XX, foram desdobramentos dessa Revolução Francesa. Então, quando você vê um historiador, por exemplo, colocar no mesmo patamar a Revolução Gloriosa de 1688, da Revolução Inglesa, a Revolução Americana, já no século XVIII, né, que foi o movimento de independência americana em relação à coroa inglesa, e a Revolução Francesa no mesmo patamar, vocês estão diante de um picareta. Ou ele é picareta, ou ele foi enganado pela narrativa histórica, de caráter materialista. Das duas, uma. Porque a Revolução Gloriosa e a Revolução Americana nunca quiseram uma ruptura total com a chamada moral judaico-cristã. Tanto a Revolução Gloriosa, que é a Revolução Inglesa, quanto a Revolução Americana partiram das bases da chamada lei natural, que foi dada por Deus, da chamada providência divina, trabalhada tanto pelos escolásticos, tanto pelos pais da igreja, pelos escolásticos, mas também com os puritanos ingleses, e aí se soma essa divina providência, a providência divina, ou a chamada ordem criacional, soma-se aí a questão da chamada ética protestante. O que a ética protestante fala, grosso modo? Que nós louvamos a Deus com tudo que fazemos, com tudo que pensamos ou com tudo que somos. E aí o Max Weber, né, vai fazer um tratado ali, dividindo a Europa em países católicos e países protestantes, e aí ele vai dizer, no seu estudo, que os países protestantes, que seguiam a ética protestante, tiveram um desenvolvimento social, humano, econômico absurdo. Por quê? Porque eles trabalhavam com o fato, com uma premissa do chamado coram Deo, que é o princípio puritano do estar diante da face de Deus. Então o trabalho não foi algo demonizado, como era, por exemplo, tanto pelos gregos como depois pelo movimento, pelo pensamento católico medieval. Mas era algo que cultuava a Deus. Então a Revolução Francesa ela foi feita baseada em princípios puritanos, em princípios cristãos, assim como a Revolução Americana, que foi criada nos Founding Fathers, que eram os puritanos que vieram da Inglaterra para cá, que fundaram, por exemplo, universidades como Harvard, como Yale e várias outras nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é uma nação protestante, de base protestante, e a Revolução Americana seguiu o ideal de liberdade cultivado pelos Founding Fathers, pelos pais fundadores, que eram puritanos. A Revolução Francesa não. A Revolução Francesa já vai querer uma total ruptura com a chamada moral judaico-cristã, com os valores cristãos. E o chamado movimento revolucionário, ele obedece à cartilha, ele vai na esteira da chamada Revolução Francesa. Então hoje nós estamos numa sociedade secular,
Ou seja, o movimento secularista está avançando cada vez mais. Aí a gente poderia falar sobre como esse movimento secular tem atingido as igrejas e como resultado ou como ferramenta para o estabelecimento dessa engenharia social que visa o secularismo, ou seja, desligar o ser humano dos seus fundamentos cristãos, dos seus fundamentos divinos, dos atributos, valores, princípios e conceitos que Deus estabeleceu e que fundamentam, obviamente, a sociedade a qual o ser humano vive, na verdade, o politicamente correto ele é uma ferramenta para se criar essa civilização secular. Só que, como eu disse, a partir da Revolução Francesa, que vai fundamentar as chamadas revoluções de caráter comunista, como, por exemplo, a Revolução Russa em 1917, a Revolução Cultural em 1947-48 na China, e várias outras, né? E ali, a partir da Revolução Russa de 1917, depois nós temos a formação do Bloco Soviético, que é a chamada URSS, né? Que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e todas elas visavam que um Estado secular. Por isso que a religião era vista como inimiga do Estado. Tanto que tanto Lenin como Stalin, eles nas suas obras, todas de cunho político, eles diziam que a religião é o Estado e o ateísmo é a base religiosa e filosófica do Estado comunista. Quem disse isso? Eu não. Está no livro O Comunista Exposto, do Cleon Skousen, que era um especialista no movimento revolucionário. Ele estudou, como poucos, o movimento revolucionário, e ele publicou esse livro, que na verdade foi um trabalho que ele fez para o FBI. Então ele vai falar ali dos 50 objetos, dos 50 alvos, de todo o plano comunista para degenerar a América, a fim de secularizá-la. Por quê? Porque os comunistas sabem que se você erodir o pilar da religião de uma sociedade, essa sociedade vai se tornar um alvo fácil para a sua ocupação, para a sua secularização e para a sua destruição. Por quê? Porque eles querem destruir uma ordem da sociedade a fim de estabelecer a sua ordem. O próprio Marx fala isso no Manifesto Comunista, que ele diz: o comunista não é aquele que profere ideias, mas é aquele que trabalha para a destruição de toda a ordem social. Então eles querem implodir uma ordem a fim de construir do zero. Então o politicamente correto vai nessa linha. Ou seja, ele é um instrumento para a secularização do homem e, consequentemente, da sociedade que ele vive, a fim de que todo mundo seja secularizado. Não podemos tirar desse plano secular, que é o pensamento revolucionário em si, do plano global. Não podemos. Tanto é que o movimento comunista, as suas atas são chamadas, o próprio movimento comunista é chamado de movimento universal. Então, o primeiro congresso comunista que teve na Rússia, por exemplo, é a primeira universal. Ou seja, eles têm um caráter global. E aí, pessoal, para a gente entender, como eu disse, esse politicamente correto, embora ele nasça, de fato, na Revolução Francesa, mas eu quero trazer com vocês que isso tem na verdade, esse ideal que nasceu na Revolução Francesa é o desdobramento de algo muito mais antigo, que é, na verdade, o ideal que nasce em Babel. Então, lá em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: disseram, ou seja, os habitantes ali, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, aqui a gente vê no texto, quando se diz: façamos uma torre que chegue até os céus, a fim de que tornemos célebres o nosso nome, essa torre que para chegar até os céus, esse intento de construir uma torre para chegar até os céus, isso já é o estabelecimento de uma nova religião. Por quê? Porque os céus têm um caráter sagrado, que é o que o Mircea Eliade, que é um dos maiores historiadores e filósofos da religião, vai trabalhar num dos seus livros,
que é um livro assim, fundamental para quem estuda a história e a filosofia da religião como eu, que é o livro O Sagrado e o Profano. Então ele vai dizer que o céu, para as civilizações antigas, eram visto como sagrado. Por quê? Porque era o lar dos deuses. Então, quando aqui a Bíblia diz que os cidadãos de Babel que iriam construir uma torre para chegar até os céus, fala do estabelecimento de uma nova religião. E quem seria o ente cultuado? O homem. Então é aquela coisa, né? Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, ou seja, a sacralização, o estabelecimento de uma nova religião, e tornemos célebre o nosso nome, ou seja, a divinização do homem. Por isso que civilizações como Egito, e depois como a Grécia, na pessoa de Alexandre o Grande e Roma, vão divinizar os seus imperadores. Isso tem a base aqui. Então, a Revolução Francesa, no seu ideal de engenharia social, colocou o homem nesse patamar, no patamar divino. Porque essa é a chamada religião secular. Mas aqui não fala só da torre, porque todas as vezes que nós falamos de Torre de Babel, nós já pensamos na torre. Mas o texto bíblico é muito claro, ele diz: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. O que é cidade aqui? Civilização, ou seja, uma sociedade. Então eles queriam estabelecer uma sociedade formada por homens que buscavam o estabelecimento de uma nova religião e o estabelecimento de uma religião centrada no homem. Tornemos célebres o nosso nome. Então isso é uma sociedade formada por homens divinizados, ou seja, completamente apartados de Deus. Esse é o ideal que nasce na Revolução Francesa. Esse é o ideal da chamada engenharia social. E o politicamente correto é base disso. Pessoal, então, tendo isso como base, ou seja, a base filosófica e religiosa desse movimento secular, que tem como uma das ferramentas o politicamente correto, nós vemos agora, pessoal, que, como eu disse, na Revolução Francesa e nas chamadas revoluções que ribombaram depois no século XIX, no século XX, a questão da violência. Mas eles não estavam tendo muito sucesso nisso. Eles não tiveram muito sucesso. E aí, pessoal, eu quero trabalhar com vocês aqui algumas citações desse livro aqui, que eu acho que ele é fundamental, que é A Nova Era Revolução Cultural, do Olavo de Carvalho, professor Olavo de Carvalho. Eu tenho muitas discordâncias em relação à teologia, mas como estudioso do movimento revolucionário nos seus âmbitos históricos, filosóficos, políticos e sociais, são poucos que têm o conhecimento que ele tem. Então vale a leitura. E também da chamada, esse livro aqui, que é muito bom, eu não terminei de ler ele ainda, mas o pouco que eu li eu já estou maravilhado, não pelo livro em si, mas porque ele traz. Ou seja, faz muito sentido o que ele traz. Porque são dados da realidade que a gente está vendo, que é as várias faces da nova ordem mundial. Esse Alexandre Costa, que é o organizador, ele é um estudioso do tema. Então, pessoal, eu quero trabalhar aqui com vocês o fato de que a partir do momento que essa engenharia social não alcançou pleno êxito por conta da violência, por conta do totalitarismo bélico, eles mudaram de estratégia. E qual foi a estratégia agora? A estratégia agora é a chamada guerra cultural. Então, os meios revolucionários não seriam por meios violentos, por meios físicos, como dizia Karl Marx. Quando ele dizia, por exemplo, no seu Manifesto Comunista, ele falava: aqueles que não aderirem à revolução perecerão no holocausto revolucionário. E era isso mesmo. Era a questão do embate, era a questão da violência, era o pegar em armas. Só que aí, pessoal, como eu disse, isso mudou. E aí nós temos um camarada que não vai ser o único, mas ele vai ser um dos principais intelectuais que vai teorizar a fim de estabelecer essa chamada teoria da revolução cultural, que alguns chamam de marxismo cultural, mas eu não acho o termo muito apropriado, porque o marxismo, como doutrina, ela não obedece à questão cultural.
Agora, a questão que o Gramsci fez, ele não foi nem um gênio, ele só teve uma sacada de pegar o ideal marxista, mas difundindo por meios culturais. E isso, na verdade, no século XIX, a chamada Sociedade Fabiana, que se formou ali no final do século XIX, por intelectuais ingleses, todos eles socialistas, comunistas, queriam estabelecer, porque eles também não eram a favor da chamada Revolução Marxista, porque se você quebrasse essa ordem, eles, como membros da elite, também cairiam, e eles não queriam isso. Então, na verdade, eles não queriam uma revolução de baixo para cima, como propôs Marx na sua chamada ditadura do proletariado. Ele queria uma coisa de cima para baixo. Ou seja, a intelectualidade formar a ideia das pessoas a fim de que a revolução seja feita de maneira cultural, de maneira gradativa, paulatina, sem uma quebra radical da ordem. E Gramsci seguiu um pouco isso. Então, Olavo de Carvalho, falando sobre Gramsci, ele vai dizer assim: Antônio Gramsci, a Cris já falou bastante dele, concebeu uma dessas ideias engenhosas, que só ocorrem aos homens de ação quando a impossibilidade de agir os compele a meditações profundas, a mestrar o povo para o socialismo antes de fazer a revolução. Então, a partir do gramscismo e a Escola de Frankfurt vai trabalhar com isso também, antes de qualquer tomada política, você precisa estabelecer a chamada revolução cultural, a revolução intelectual, a revolução das ideias. Por quê? Porque quando você vai formatando as ideias das pessoas, qualquer ação política, quando for proposta, vai ser aceita. Então, primeiro você o quê? Vai ludibriando as pessoas, é a serpente falando mesmo, pessoal. Então, você vai ludibriando através das ideias, que é exatamente o que nós temos visto através do politicamente correto. O que é esse politicamente correto? Nada mais é do que um meio para estabelecer essa revolução, esse apartar dos valores da chamada moral judaico-cristã por meio das ideias. Então, se usa a mídia, se usa a sua mídia de maneira geral, no entretenimento, os jornais, tudo, se usa para estabelecer certas verdades, como, por exemplo, nem todo homem nasce homem, nem toda mulher nasce mulher. E eles vão colocando isso como um mantra. Então, eles não vão fazer uma ação política num primeiro momento. Eles vão, na verdade, estabelecendo esses conceitos. E à medida que esses conceitos vão sendo estabelecidos e vão sendo absorvidos pela população ou pela massa de manobra, que é aquilo que Antônio Gramsci vai chamar de intelectual orgânico, porque ele vai falar, né, existe um intelectual inorgânico, que é aquela intelectualidade que sabe o que está fazendo e vai ludibriar o povo, e aquele povo que é ludibriado é o chamado intelectual orgânico, ou seja, ele vai formando a sua intelectualidade a partir das, entre aspas, verdades estabelecidas pela elite que domina a narrativa. E é exatamente o que nós temos visto hoje. Então, primeiro se lança um conceito, como Judith, não sei. Butler, me perdoe a pronúncia, a Judith Butler, vai trabalhar com esse conceito de construção social. Então, o gênero não é algo natural, mas é uma construção social. Veja que ela não propõe nenhuma medida política. Ela propõe uma ideia. Ela propõe um conceito. Esse conceito vai sendo estabelecido, vai sendo disseminado pela chamada intelectualidade, através da cultura, da universidade, vai sendo colocado, através de seminários, trabalhando com o ideal da população. E aqueles que se levantam contra essa disseminação são aqueles que estão ultrapassando a barreira do politicamente correto. Então, o politicamente correto é uma medida totalitária. Porque o que é o politicamente correto? É você ter o direito de estabelecer conceitos que não condizem com a realidade, mas que fazem parte de uma agenda contida na chamada engenharia social, que visa o estabelecimento do homem e, consequentemente, de uma sociedade secular, completamente apartada de Deus. É exatamente nisso que a chamada
o chamado politicamente correto entra. E aí, continuando, né? Já estou terminando, pessoal. Então, vamos lá. O que o Gramsci buscava como ideal na sua chamada Revolução Cultural, que ele propôs? Fazer com que todos pensassem, presta atenção, fazer com que todos pensassem, sentissem e agissem. Pensassem, sentissem e agissem. É uma coisa que eu trabalho muito, né, no culto racional. O fato de nós termos a visão e o conhecimento de Deus, a fim de que Deus, os seus absolutos, determinem o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. Mas aqui é o contrário, o movimento completamente contrário. Então é fazer com que todos pensassem, sentissem e agissem como membros de um Estado comunista, enquanto ainda vivendo num quadro externo capitalista. Então o que é aquela coisa? É a chamada dialética. É a dialética hegeliana. É a dialética dos contrários. Por isso que a gente tem que entender, infelizmente, a gente tem que estudar pelo menos o básico desses movimentos filosóficos que sustentam as ações políticas. A fim de que a gente possa entender o fundamento das ações políticas às quais nós estamos enfrentando. Então você pode ver, não, mas aqui não existe socialismo. Nós estamos num país capitalista, mas é só fachada. Você pode ver que no Brasil o pensamento das universidades, o pensamento que determina, por exemplo, a pauta dos jornais, ou seja, a intelectualidade brasileira é totalmente socialista. E se a gente for para as igrejas, então, o que tem de igreja que está formatando a sua teologia em bases socialistas sem saber que é o pior, é uma festa. Mas a gente não vai entrar nisso. E isso, na verdade, essa questão de configurar a teologia num pensamento socialista é para que eles não ultrapassem a chamada barreira do politicamente correto. Então ele diz, fazer com que todos pensassem, sentissem e agissem como membros de um Estado comunista, enquanto ainda vivendo num quadro externo capitalista. Assim, quando viesse o comunismo, as existências possíveis já estariam neutralizadas de antemão, e todo mundo aceitaria o regime com a maior naturalidade. Por quê? Porque aqueles que vão querer desmascarar esse engodo da serpente vai ser taxado de politicamente incorreto. Se o indivíduo é taxado de politicamente incorreto, ele vai ser automaticamente colocado naquilo que uma jornalista americana, não vou lembrar o nome agora, mas o professor Olavo de Carvalho elucidou isso, que é a chamada espiral do silêncio. Ou seja, você entra numa espiral. O que isso significa? Ninguém vai dar bulufas para o que você fala. Você vai estar falando sozinho. Ninguém vai dar atenção para o que você fala. Ninguém vai dar atenção. A grande mídia, a intelectualidade, a chamada autocultura, de caráter socialista, de caráter secularista, ainda que você esteja falando a mais óbvia verdade, mas você vai ser taxado de politicamente correto, então vai ser colocado numa espiral do silêncio. E nisso, calando as vozes contrárias, o pensamento secular, o pensamento revolucionário vai sendo disseminado e ganhando cada vez mais adeptos. Para operar essa virada, isso é um outro trecho do livro do Olavo de Carvalho, Gramsci estabeleceu uma distinção das mais importantes entre poder, ou como ele prefere chamá-lo, controle, e hegemonia. Isso aqui é muito importante, pessoal. Perdoe, eu já passei os 30 minutos, mas a gente tem que entender isso. Cris, me perdoe o pessoal. Porque a gente pensa que poder e hegemonia é a mesma coisa, não é. A hegemonia é o total de adeptos e como uma ideia manipula, como uma ideia controla determinada sociedade, como primeiro fundamento para a tomada política, que aí sim é o poder. Então uma coisa, por exemplo, que a gente pode ver, por exemplo, Bolsonaro, ele ganhou as eleições, mas ele, de certa forma, e logicamente aqui eu não estou falando do caráter cristão dele, eu não acho que ele seja um cristão, enfim, mas ele representa, de certa forma, os valores conservadores, ainda que seja no discurso, mas pelo menos ele fala de Deus, logicamente uma ideia deturpada de Deus, mas
O que eu quero dizer aqui? Não é nem a questão do Bolsonaro em si, mas os valores que ele diz representar, na verdade, ele não tem meios de ação para estabelecer, ainda que ele ocupe o cargo máximo do Poder Executivo, mas como a própria democracia, entre aspas, brasileira funciona, com freios e contrapesos, ele não tem poder para agir mudanças a fim de restaurar aquilo de conservador que a sociedade tinha. Por quê? Porque o establishment é secular. Ou seja, há o pensamento hegemônico. Então, muitas das propostas dele, de caráter secular, vão ser rejeitadas. Por quê? Porque a hegemonia do pensamento brasileiro é socialista, é secular. Embora a maioria da população brasileira seja conservadora. Mas o pensamento político, universitário e intelectual é de caráter secular. Então a massa, a população é majoritariamente conservadora, cristã conservadora. Mas o pensamento hegemônico não. Então esse pensamento hegemônico, ele vai impedir qualquer ação política que o contrarie. Então é isso aqui que o professor Olavo está explicando. O poder é o domínio sobre o aparelho de Estado, sobre a administração, o exército e a polícia. A hegemonia é o domínio psicológico sobre a multidão. E psicológico aqui no sentido dos afetos e da intelectualidade. A Revolução Leninista, de Lenin, tomava o poder para estabelecer a hegemonia. Ou seja, era a questão do poder, da força, para estabelecer a hegemonia intelectual. Gramsci inverteu. O gramscismo conquista primeiro a hegemonia, a intelectualidade, as ideias, a fim de que as pessoas possam aceitar depois as tomadas políticas. Ou seja, o politicamente correto é exatamente essa questão de preparar o intelecto e psicológico da grande massa, a fim de que ela seja seduzida, enganada, amortecida por esse pensamento revolucionário, completamente contrários aos absolutos estabelecidos por Deus, a fim de que toda tomada política que quer estabelecer essas propostas seja aceita pela população. E aí, para terminar, pessoal, eu quero só falar qual é o contexto do chamado pensamento do politicamente correto. Então, o Alexandre Costa, que é o organizador desse livro aqui, ele tem outros livros sobre nova ordem mundial. E, logicamente, pessoal, quando se fala nova ordem mundial, tem muita coisa que é fake, né? Vamos dizer assim. Tem muita teoria da conspiração, mas tem muita coisa que parece teoria da conspiração, mas não é. Então é um tema que a gente precisa estudar. Porque é um tema que a Bíblia já dizia. A Bíblia já dizia sobre a nova ordem mundial desde Babel. Então, ele falando, né, sobre essa chamada Revolução Gramsciana, e logicamente ela é paralela, ela atua em conjunto com o chamado pensamento secular, materialista, da Escola de Frankfurt. Então ele diz assim: o pensamento de Antônio Gramsci já circulava desde a época de 1930, mas passa a ser melhor aproveitado após a Segunda Guerra. Estes novos organismos que fazem parte desse quarto ciclo, está falando do quarto ciclo da chamada nova ordem global, que é o estabelecimento da ONU, estabelecimento das think tanks, das chamadas organizações, como o Clube de Roma, o Clube de Bilderberg, as associações, as organizações Open Society, Bill e Melinda Gates, que tudo financia esse politicamente correto. Fazem parte desse quarto ciclo, passam a difundir não apenas as ideias de governança global. Veja, pessoal, é tudo no campo das ideias. Por isso que o apóstolo Paulo fala que para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né, em Romanos 12:2, a gente precisa passar pela renovação da vossa mente. Mas não apenas as ideias de governança global, mas também a teoria crítica da Escola de Frankfurt. A ideia de hegemonia cultural e revolução passiva de Gramsci
além das táticas de organização e militância ensinada por Saul Alinsky. Saul Alinsky foi o maior teórico revolucionário dos Estados Unidos. Vale uma aula só sobre ele, né? Mas eu não tenho conhecimento específico na área de Saul Alinsky, né? Eu sei só um pouco sobre ele, mas o estrago que ele fez, na verdade, todos esses movimentos, Pantera Negras, Black Box, o feminismo americano, Occupy Wall Street, ou seja, todos esses movimentos de caráter revolucionário, de caráter global, foram inspirados pela obra de Saul Alinsky chamada Regras para Radicais, Rules for Radicals, que ele escreveu ali para a intelectualidade americana. Beleza, pessoal? Então, politicamente correto, ele está baseado em todo esse escopo aí. Então, começa com a engenharia social, visando um homem e uma sociedade secular, mas que se dava por meio da violência, viram que não deram certo, foram para o âmbito cultural. Então, o politicamente correto é o fundamento, a ferramenta principal para estabelecer essas ideias, a fim de preparar a mente e o coração das pessoas para as medidas efetivas políticas, ou seja, para se estabelecer de fato a chamada sociedade secular ou a nova ordem mundial, que a Bíblia chama de sistema babilônico. Mas isso fica para uma outra aula. Ok, pessoal? Me perdoem por eu exceder muito o horário. É porque esse tema é um tema que tem muita coisa. Eu, na verdade, só arranhei o tema aqui. Mas eu acho que já dá para a gente ter pelo menos uma pequena base aí. Ok? Fiquem com Deus. Até mais.